Bom dia, gente. Olha só, primeiro ano. Hoje nós vamos começar fazendo uma breve revisão dos conteúdos que a gente tinha visto em sala algumas semanas atrás. Nessa revisão, a gente vai começar lá na página 5, onde na página 5 nós vimos o início, que foi os modelos atômicos. Dentre eles, a gente viu o modelo de Dalton, tá? A gente viu o segundo modelo, que foi o modelo de Thomson e o modelo atômico de Rutherford. Lembrando a vocês que cada modelo foi explicado, só para vocês estarem acompanhando as páginas que esses modelos já foram trabalhados com vocês, tá? Modelo, página 7, nós temos o modelo de atômico de Bohr. E é nesse modelo que a gente vai dar continuação, porque foi o modelo exatamente que a gente tinha parado na nossa última aula. Os postulados de Bohr, página 7, tá? Nesse modelo, ele, como vocês podem observar, ele é baseado no eletromagnetismo. Bohr, ele corrigiu esse modelo em 1911, onde uma pequena falha na teoria de Rutherford acerca do movimento dos elétrons seria órbitas elípticas não circulares. Este modelo foi o que prevaleceu até os dias de hoje. Só que, nesse modelo Bohr, ele se baseia nesses postulados e que ele fala que os elétrons se movem em torno do núcleo em número limitado de órbitas circulares bem definido. E essas órbitas, ele vai chamar ela de níveis de energia. Além do que, essas órbitas, ao se moverem, ele vai chamar de órbita estacionária, que é uma órbita onde vai armazenar energia, e essa energia ela vai ser constante nessa órbita. E o elétron ele não absorve nem emite energia, mas quando passa de uma órbita para outra, ele absorve ou emite uma quantidade mínima e determinada de energia chamada de quarto. Vocês podem observar lá no livro de vocês, na página 8, exatamente como vai acontecer essa absorção de energia, tá? Então, vocês vão ver o núcleo e vocês vão ver o núcleo com carga positiva, a camada, que vão ser os elétrons com cargas negativas, e você observa lá essa energia sendo recebida. Já quando o estado é ativado, o núcleo sim continua sendo positivo, só que essa energia de elétrons ela vai receber, vai emitir ondas eletromagnéticas, e essa onda, ao invés de absorver energia, ela vai devolver essa energia. Vocês podem observar com mais detalhe lá na página, como eu já falei, 7 do livro de vocês. E outra coisa muito importante que vocês têm na página 7 é que vocês possam lembrar isso daqui, tá? A gente falou isso e é muito importante que vocês coloquem isso na mente de vocês. Que esses níveis de energia que estão presentes na eletrosfera, eles vão ser simbolizados por letras, tá? Essas letras, elas vão mostrar exatamente o nível de energia dos elétrons. Essas camadas, essas 7 camadas que o átomo vai ter, vai ser a K, L, M, N, O, P, Q. Nessas 7 camadas, vocês vão observar e vocês precisam lembrar, tá? Cada nível, cada camada dessa representa um nível, e esse nível ele vai do menor para o maior, tá? E dessa forma ela precisa ter um certo equilíbrio. Então quer dizer que no nível 1, que é a camada 1, a quantidade máxima de elétron que esse átomo vai ter só vai ser 2 elétrons. Então na primeira camada só tem 2. Na segunda camada vai ter 8, a terceira camada 18, a quarta camada 32, quinta camada 32.
Sexta camada 18 e a sétima camada 2 ou 8. Por que 2 ou 8? Porque em alguns casos o átomo vai ter estabilidade, como os gases nobres, então eles vão ter 8. Em outros casos o átomo pode ter 2, 3, 4, 5, 6 ou até 7. Então, indica que ele não tem uma certa estabilidade, certo? Então, o nível máximo que a camada 7 pode chegar, o máximo é 8 elétrons. Se tiver 9, você vai, vamos dizer, decompor esse número. Não decompor, você vai colocar 8 no lugar dele e vai passar 1 na camada seguinte. Um exemplo, se ele tivesse 3 camadas e a última camada terminasse em 10, não poderia ficar 10, teria que você cancelar esse número, tá? Iria colocar 8 e 2 seguindo. Então, esse slide ele mostra exatamente o que está lá na página 8 de vocês, que são exatamente os níveis de energia que um átomo vai ter, certo? Então, essas camadas vai ser da menor para a maior, como vocês podem estar observando aí. Então, é de extrema importância que vocês memorizem todas essas camadas que vocês podem ver aí, certo? Aqui, ó, o último, esse modelo atômico atual, é ele que fala exatamente, que explica aquela primeira coisa que eu coloquei lá, né, que foi Bohr que verificou o elétron numa mesma camada e nele ele apresentava energias diferentes, que foi aquelas questões que eu mostrei das camadas, KLM, NOP, que cada nível representa uma órbita, um tipo, uma energia diferente, mas essa energia está circulando em todo o átomo. Aqui nós temos o átomo como unidade fundamental estrutural da matéria. Não podemos esquecer que o átomo é constituído por prótons, nêutrons e elétrons, e que a estrutura desse átomo é formada pelo núcleo e pela eletrosfera, onde, observe que nós temos prótons, que são partículas positivas, com cargas positivas e apresenta uma massa considerável. Já os nêutrons, eles possuem partícula neutra, como o nome já está falando, sem carga, né? Então, eles apresentam massa considerável também. E os elétrons, eles são partículas negativas e massa insignificante, certo? O núcleo do átomo, a gente vai falar agora um pouquinho do núcleo e também da eletrosfera, tá? O núcleo, ele contém os prótons e os nêutrons, unidades por frações muito fortes. Elas se concentram a massa considerável do átomo, além de possuir cargas positivas devido aos prótons. Os nêutrons não têm carga, tá? Não esqueçam disso. E a quebra do núcleo só é possível por meio de reações nucleares como liberação de energia violeta, ou seja, uma energia muito forte, como no caso as bombas nucleares. Lembra dos acidentes nucleares? Então, ali aconteceu a quebra do núcleo. Por isso que aconteceu uma liberação muito grande de energia radioativa, tá? Essa energia radioativa, como vocês sabem, quimicamente, ela é uma energia muito perigosa e que é acumulada em todos os corpos onde ela se acumula. O átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. No átomo, o número de cargas positivas e negativas são iguais de forma a se compensarem, formando um sistema eletricamente neutro, sem carga resultante. O número de prótons é representado por carga positiva. Ele é igual ao número de elétrons, que é com cargas negativas, tá? Então, observe no exemplo aí, no caso do hidrogênio, ele tem número de prótons positivo e 1 no número de elétrons negativo, tá? Então, alumínio, vocês observam, ele tem 13 número de prótons positivos e 13 número de elétrons negativos. O sistema em que o balanço de cargas é diferente de zero, aí a gente vai ter o conceito de íons, tá?
O que varia, normalmente quando a gente fala íons, são cargas que possuem um determinado valor, tá? Positivo ou negativo. Então, vai ter os cátions e os ânions. Positivo, cátion, negativo, ânion, tá? Então, eles vão ter um número de prótons fixo. Então, vocês têm um exemplo aí do sódio, ele tem número de prótons igual a 11 e número de elétrons igual a 10, tá? Por que isso daí? Quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, lembra que a primeira camada vai ficar K, segunda camada L, terceira camada KLM. Nessa terceira camada vai ficar 1, porque eu estou falando que o número de prótons é igual a 11. Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica, vai ficar 2, 8, 1. Esse 1 elétron, por átomo não ter estabilidade, ele vai perder. Então, por isso que aí tem dizendo que o sódio ele perde um elétron. Então, ele vai perder esse um elétron da última camada, tá? Da distribuição eletrônica. E aí, quando ele perde, ele vai ficar positivo, certo? No caso aí, vocês têm um cloro. Sim, voltando aí no anterior ainda, o sódio. Então, o sódio ele tem número atômico igual a 11, mas quando eu faço essa distribuição eletrônica, ele vai precisar perder 1 para ele ter estabilidade. Então, para vocês conseguirem entender essa questão de íons, de cátions, ânions, é fácil. Cátion positivo e ânion negativo. Mas para vocês entenderem a questão dos prótons e dos elétrons, vocês têm que entender a questão anterior, que foi a distribuição eletrônica, tá? Então, é muito importante que vocês estejam fixados isso na mente de vocês. Sim, aí vamos lá no cloro. O cloro, ele possui número de prótons igual a 17, número de elétrons igual a 18. Como assim? Se a gente for fazer a distribuição, vai ficar 2, 8. Para completar 17, a última camada vai ficar com 7. Então, para ele ter estabilidade, eu vou pegar esse 17 e vou distribuir ele nas camadas, tá? Que vai ficar 2, 8 e 7. Nesse que fica com 7 elétrons, para ele ter estabilidade, ele vai precisar ganhar um elétron. Então, quando ele ganha um elétron, ele vai ficar eletricamente negativo, tá? Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Aí é a questão do cátion e do ânion. Então, quem perde é o cátion, quem ganha é o ânion, tá? Então, aqui nós temos o conceitinho para que vocês possam entender de acordo com aquilo que eu expliquei. Então, íons positivos, cátions, são átomos que perdem elétrons, ficam mais positivos. A deficiência de cargas negativas, o número de prótons não vai se alterar, tá? Quem vai se alterar vai ser o número de elétrons. Exemplo, vocês têm aí o sódio, que eu mostrei, que ele vai perder 1, e o ferro, que vai perder 3. Se vocês fizerem também, se vocês quiserem, é importante que vocês estejam com a tabela periódica aí, tá, gente? Vocês podem estar pegando aí o ferro na tabela periódica e observando qual é o número atômico dele. Quando você, se eu não estiver enganado, é 26. Quando você vai fazer a decomposição de 26, 2, 8, 18, aí já vai dar 28. Aí não pode, 28 não pode. Aí você vai botar quanto? 16, né? Aí 16 você vai cortar, vai colocar 8 e 8. Mas aí ele é um composto que vai precisar perder 3 elétrons para ele ter estabilidade. Os íons negativos são ânions, eles são átomos que ganham elétron, então eles ficam mais negativos, exceto de cargas negativas, tá? O número de prótons não se altera. No caso, se o próprio composto, ele já, como aí o exemplo do cloro e do oxigênio, ele já tem cargas negativas, tá? Então, vocês vão observar que é bem mais fácil, como o cloro só falta um átomo para ele ter estabilidade, por isso que ele é chamado de íon negativo ou cátion. Então, dúvidas, vocês podem estar visualizando lá o livro de vocês essa questão, tá? Principais características do átomo. Número atômico,
tá? A gente já viu, sabe o que é o número atômico, ok? O número de prótons do núcleo é representado pelo Z, tá? O número atômico, e o Z é igual ao número de prótons, ou seja, quando der o número de prótons é igual a, vamos dizer, 12, então esse número de prótons é a mesma coisa do número atômico, então o número atômico é igual ao número de prótons. Na questão aí, observação, simplesmente se ele for um átomo neutro, ele não vai, não forma íon, tá? O Z é igual ao número de prótons mais igual ao número de elétrons. Quer dizer o quê? O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, ok? Com exceção daquela questão se você perde ou ganha, que esse número pode alterar, e eu vou mostrar daqui a pouco quando ele alterar o que é que vai formar. O número de massa, que é representado pelo A, que é o número de prótons e nêutrons no núcleo somados, tá? Então, o A representa o número de massa igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E aqui vocês têm uma representação. Normalmente, se eu der o valor X de tal elemento, para vocês calcularem ele, vocês vão usar essa representação aqui, certo? Essa representação é vocês lembrarem que X é elevado a A sobre aí Z, tá? Que é o número de massa dividido por esse número atômico. Ainda vocês vão ter aí na página 10 do livro de vocês, tá? Depois dessas considerações que eu falei sobre o que é ânion, cátion, próton, nêutron, vocês vão ter aí no finalzinho da página 10, alguns exemplos anteriores da questão que eu falei sobre os íons, cátions e os íons ânions. E vocês vão ter lá na página 11 algumas semelhanças atômicas, que são a semelhança entre essas três palavras: isótopos, isóbaros e isótomos, tá? Então, vocês têm que lembrar que isótopo representa o P, isóbaros o número A e isótomos neutro. Como assim? Os isótopos, lembra que eu falei lá no comecinho, eles são átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Logo, eles pertencem ao mesmo elemento químico, mas apresentam diferenças, pode apresentar diferenças no número de massa, tá? Então, você pode ter um valor e esse valor ele pode ser diferente no número de massa, tá? Normalmente, na natureza, a gente pode observar alguns exemplos, que é no caso do oxigênio. O oxigênio ele vai ter um número atômico, ou seja, igual a 8, mas quando a gente vai observar o número de prótons, ele vai ter 16. Em alguns outros casos, ele pode estar variando. Observem aí a página 11 do livro de vocês. Vocês têm aí o exemplo dos isótopos do elemento químico oxigênio, que vai ter essa variação, tá? Somente no caso dos isótopos do hidrogênio, ele foi atribuído nomes específicos para cada um. Então, lá vocês podem observar que nós temos uma tabela, e nessa tabela ele mostra exatamente os 3 nomes que foi dado. Isso simplesmente no caso do hidrogênio. Nos outros elementos não vai ter um número específico, não, porque pode ter variação, tá? Então, não esqueça que os isótopos sempre apresentam um número diferente de nêutrons, para que o seu número de massa também possa ser diferente, então nunca vai ser igual. Os isóbaros, eles são exatamente os átomos que apresentam o mesmo número de massa e diferente número atômico. Então, nós temos lá no livro de vocês o exemplo do cálcio, do argônio, que você observa que ele tem número de prótons igual a 20, nêutrons também igual a 20, logo a massa dele vai ser exatamente a 40, tá? Aproximadamente a massa sempre é o valor 2 vezes do número atômico. Então, se é 30, vai ser aproximadamente 60. Vai ter uma variação aí, mas é mais ou menos isso. É só vocês fixarem isso aí na cabeça de vocês.
E os isótomos, eles são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferente número de prótons e diferente número de massa. Vocês também têm alguns exemplos, no caso do magnésio e do silício, né, que eles apresentam o número de prótons, o magnésio 12 e os nêutrons 14. Já o silício ele vai apresentar 14 prótons e 14 nêutrons. Então, dizem então que os átomos anteriores eles são isótomos exatamente por apresentar esse mesmo número de nêutrons, mas diferente número de prótons, tá? E aqui, vocês acompanharam lá no livro de vocês na página 11, e aqui outro resuminho que foi colocado novamente para fixar melhor na cabecinha de vocês. Os isótopos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, isto é, o mesmo número de prótons. E aí, a formulazinha que vocês também têm lá no livro de vocês, número atômico é igual de prótons mais o número de elétrons. Então, não esqueçam exatamente. É como se fosse eu coloquei até aqui, é comparável com o nosso RG. Então, aí o número atômico é a identidade do átomo, é quanto de átomo ele vai ter. E é esse átomo que é muito importante para a gente poder fazer aquela distribuição eletrônica. Lá na tabela periódica vocês podem estar aí com ela, né? Se não pegaram, pegue, para vocês poderem identificar que cada elemento químico ele vai ter um número atômico diferente. E é ele que vai fazer com que represente aquele elemento químico, tá? Então, Z é uma grandeza que caracteriza cada elemento químico. Então, é muito importante que a gente esteja fixando isso na nossa mente, tá, gente? Muito importante mesmo. O elemento químico, como eu já falei lá no comecinho, deu o conceito geral, é o conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico, tá? E o grupo de átomos isótopos, exemplo, como eu coloquei, vocês têm lá no livro, eu coloquei aqui, magnésio 12 prótons, 12 elétrons, 12 nêutrons. Isso no caso dos isótopos, tá? Quando for isóbaros ou isótomos, ele vai variar, dependendo do elemento químico. E aí vocês têm a representação logo embaixo, tá? Que magnésio 12 prótons, 12 elétrons e 13 nêutrons. 12 prótons, 12 elétrons, 14 nêutrons. Você observa aí que somente no número de prótons e elétrons eles foram iguais. Em nêutrons ele teve uma diferenciação, tá? Então, pega lá o livro, qualquer coisa já dá uma lidinha novamente na página 10. Nós temos aqui um exemplo, um exercício bem rápido que eu gostaria assim que vocês prestassem um pouquinho de atenção e tentassem fazer e, se possível, já fossem tentando responder aí para me dar um retorno ainda hoje, tá? Seja os átomos neutros x0, y0 e z0. Sabe-se que x possui x, vocês vão ver qual o valor dele, tá? Possui 11 prótons mais y, 11 nêutron, 11 elétrons e um número atômico igual a 3 camadas eletrônicas. Quer dizer que esse elemento aí ele vai ter 3 camadas eletrônicas. Se eu for fazer a distribuição de 11, vai ficar 2, 8, 1. Não é isso? Então, ele diz que possui 3 camadas eletrônicas. E sua última camada tem um elétron. Observe lá na tabela periódica e vejam o máximo de elétron por camada. E a última camada, logicamente, ela vai ter que perder ou ganhar. Então, me respondam aí, ela perde ou ganha se ela tem um elétron? É mais fácil que ela perca 1 ou que ela ganhe 7 pela ter estabilidade? É mais fácil o quê? Que ela perca 1. Se ela perde 1, o átomo vai ficar estabilizado. Mas, vamos à questão. Estes átomos X, Y, Z são isótopos. Vocês vão explicar por que eles são isótopos. Tem a ver com a questão de prótons e elétrons e nêutrons, tá? Então, vejam aí nessa página 11 e tentem me dar uma resposta, por favor. Explicando, tá? A letra B, represente na resposta a notação para cada um dos átomos. Vocês vão colocar aquele Zzinho. Aquele Z que eu mostrei coloca X,
A em cima, Z embaixo. E vocês vão representar quanto é esse, cada um desses, Z, Y ou X, tá? Letra C, observa a tabela periódica, quem não pegou vai ter que pegar agora. E veja qual é este elemento. Vocês vão dizer aí, ai, professor, esse elemento é fulano. Aí eu quero que depois vocês selecionem, dê um íconezinho no slide e me dê a resposta para essa pergunta aí, tá? Para mim ver se vocês estão conseguindo entender mesmo. Quando chegar aí, se for possível, até dê uma pausa no vídeo, mas me dê um retorno para ver se vocês estão entendendo isso daí, tá? Os isóbaros é igual ao número de massa. Para vocês terem uma ideia, lembra que lá nos isótopos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de massa. Possui diferentes número atômico, não são de mesmo elemento químico. O número de massa é obtido, agora o que são os isóbaros, né? O número de massa é obtido somando os prótons mais neutros do núcleo do átomo. Então, o número de massa aí é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, um exemplo, se o número atômico, vocês vão observar que a massa ela é diferente do número atômico, tá? Então, para vocês calcularem o número de massa, vocês têm que somar o número de prótons com o número de nêutrons. Essa soma vai ser igual ao número de massa. E, normalmente, essa massa ela é diferente do número atômico. Porque se o número atômico for 8, a massa vai ser aproximadamente 16, tá? Por isso que ele fala aí número de prótons mais o número de nêutrons vai ser igual à massa atômica. Qualquer coisa, observem lá o livro de vocês na página 11, que nós temos lá o exemplo do cálcio e do argônio, e aí mostrando o número atômico 20, logo o número de massa vai ser igual a 40. Dê uma observada, é importante que vocês estejam assistindo essa videoaula, mas automaticamente também estejam com o módulo de vocês em mãos. Um exercício aí sobre os isóbaros, determine o número atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. A mais 10, 5 vezes A. Então, aí eu quero que vocês me achem qual o valor do X, tá? Qual é o valor do X? Coloquei aí a resposta, mas para vocês pensarem, tá? Qual o valor do X para que eu some 10 mais X para me dar esse valor aqui embaixo de 18? Qual o valor que vai ser 5 vezes quanto para dar igual a 40? Tá? E sucessivamente da mesma forma no outro exemplo. Qual o valor de X vocês vão descobrir para que saibam que a resposta no final nós temos que ter B, aí 40 sobre 19, tá? Então, também me digam, coloca lá, quando vocês forem me dar um retorno, cada um coloca lá exercício 1, aí coloca a resposta exercício 2 e coloca aí qual foi o raciocínio que vocês obtiveram para chegar a essa resposta, tá? É muito importante, novamente, repito, que vocês estejam me dando esse retorno. Aqui nós já falamos sobre os isótopos, tá? Eu acho que eu repeti o slide, mas não tem problema que a gente reforce mais uma vez, que é o número de nêutron do átomo. Os isótopos são um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, possuem diferente número atômico, possuem diferente número de massa, e o número de massa é obtido subtraindo o número de massa do número atômico, tá? Não esqueça também. Aqui nós temos um exercício sobre os isótopos, onde vocês observem aí que eu tenho o cloro e o cálcio. O cloro com o número atômico igual a 17, tá? Aqui, ó, 17. E aí, aqui, o cálcio 20. E aí, o que é que eu vou fazer? Para me calcular essa massa aqui é igual ao nêutron mais o próton. Então, como eu quero calcular simplesmente os isótopos, eu vou isolar aqui o nêutron.
tá? Então, nêutron é igual a massa menos o próton, né? Então, o nêutron é igual a 37 menos 17, eu achei o número de nêutrons, que vai ser igual a 20. Por isso que esses elementos são considerados de isótomos, tá? Lembrando que isótomos são os átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números de prótons, diferentes números de massa, certo? Aí, gente, na página 11 vocês têm novamente a teoria de Rutherford-Bohr, que esse slide eu tinha colocado lá no comecinho, porque aí na página 11 ele vai falar exatamente sobre o que ele verificou numa mesma camada, que foi diferentes níveis de energia, e como poderia distribuir essa energia, ele fez então em órbitas circulares, tá? E aí vocês têm uma pequena falha dele acerca dos movimentos elétricos, foi exatamente isso, que ele falava seria as órbitas elípticas e não circulares. Este foi o modelo que ele defendeu, né? Foi a colocação que ele fez para corrigir, que mostra exatamente que as órbitas como poderia ser possível se as órbitas fossem circulares, né? E não elípticas. Vocês têm aí na página 12 do livro de vocês. Vocês devem lembrar que uma aluna aí, não vou falar quem foi, mas na sala ela debateu muito, que a gente já viu essa questão também, já revisou essa questão também, onde o princípio, existiu o princípio da dualidade, né, para responder tudo isso aí. E o que foi que aconteceu? A partir dos estudos quânticos de Einstein, aprimorou o modelo planetário, demonstrando os níveis de energia dos elétrons dos átomos em 7 camadas, como já tinha falado para vocês. E o princípio da dualidade é que todo elétron em movimento está associado a uma ordem característica. Assim, para explicar o fenômeno tais como efeitos fotoelétrico e efeito Campos, considerado o elétron como natureza de partícula, e para explicar outros fenômenos tais como a refração, a difração e a polarização. Lá na página 12 do livro de vocês, vocês vão observar também uma imagem. Nessa imagem vocês podem observar quem foi que caracterizou, né, essa energia que ela ia ser estabelecida em órbitas definidas, né? Que é um cara chamado Heisenberg, né? Que foi ele que começou tudo. E lá vocês têm o princípio da incerteza ou da indeterminação, que não é possível calcular a posição e a velocidade de um elétron no mesmo instante, né? Então, eles estudaram, debateram, e foi onde eles encontraram exatamente que o modelo atual ele deve seguir alguns padrões, que é o átomo é formado por partículas neutras, positivas e negativas, chamadas respectivamente de nêutrons, prótons e elétrons, que os prótons e os nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, que é pequeno, mas concentra a maior parte de sua massa, e que os elétrons estão localizados fora do núcleo, numa região chamada coroa ou eletrosfera, responsável por quase todo o volume do átomo, tá? E aqui, novamente, para fixar melhor na mente de vocês, toda aquela tabelinha que vocês têm que memorizar, colocar na mente de vocês, tá? E aí vocês observem que o nível de energia, ela vai ser crescente, né? O nível de elétron ela vai aumentando em cada camada. Vocês podem observar também na página do 13 do livro de vocês, mostrando esse nível de energia que ele vai aumentando em cada camada. Observem aqui, nessa, que vocês estão vendo aí, o nível K, L, M, N, ele vai aumentando e aí o átomo vai ganhando um retorno maior, tá? Vocês podem observar também aí que na eletrosfera ele mantém os elétrons em órbita, tá? Por atração elétrica. Cada átomo ele pode possuir 7 órbitas, como já falei, e essas órbitas são chamadas de nível de energia ou camada da eletrosfera, tá? Atenção, além dessas 7 camadas,
vocês, é muito importante que vocês estejam pegando o livro de vocês e grifando a página 13, onde vocês observam que tem o seguinte lá, número quântico secundário ou azimutal, que é onde vai indicar os subníveis de energia dos elétrons, que ele pode assumir valores além dessa camada, além das 7 camadas que eu tinha mostrado anteriormente, ele pode assumir um âmbito de subcamadas. O que é isso? São subníveis que vai surgir. Essa representação que vocês estão vendo aí é do diagrama do cientista Linus Pauling, que está na página 14 do livro de vocês. Mas voltando ainda para a página 13, vocês têm que grifar aí, onde esses subníveis eles representam 4 letrinhas que vocês têm que lembrar, que é os subníveis SPDF, que eu acabei esquecendo de colocar aqui no slide para vocês. O SPDF ele vai representar o subnível, o máximo de elétron que cada subnível desse vai caber. Então, eu estou falando da camada L, K, L. Camada L tem 8. Então, o subnível quer dizer que essa camada L, ela vai ser decomposta em subníveis, que é o primeiro subnível, S. Existem 4 subníveis, SPDF, como vocês podem ver na página 13. Esses S correspondem a 2 elétrons no máximo, P, 6, D, 10, F, 14 elétrons, tá? Esses 4 subníveis aí que vocês têm, eles têm exatamente que vocês fixarem ele na mente de vocês, vai ser muito importante pra gente. E aí, voltando para a camada L, essa camada L ela vai ter 2 subníveis, que é o S e o P, onde o S vai representar 2 e o P 6, que vai dar 8 elétrons, isso representando a segunda camada. Então, normalmente fica 2S elevado a 2, 2P elevado a 6, como vocês podem ver esses subníveis aqui no diagrama de Pauling, certo? Vocês podem ver também, tem uma explicação aí na tabela da página 13 do livro de vocês, que ele mostra a camada, o nível e o subnível. Camada K tem 1 elétron, então, nível 1, então tem 1 elétron que vai ser 1S. 2, 2S, e aí sucessivamente, tá? É importante que vocês estejam observando isso. Tem 7 camadas e todos os subníveis que essa camada vai ter, certo? Observem com muita atenção essa página 13 do livro de vocês.